Pastor, na entrevista para Mônica Bergamo, o senhor usou até o adjetivo covarde para se referir a Bolsonaro na eleição. Todos falam da dubiedade do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha do primeiro turno. Eu disse, Bolsonaro é o maior líder da direita, é um fenômeno, continuo apoiando ele, não é por causa de um erro que ele compromete a sua história. Será que Silas Malafaia não aguentou a pressão aí da direita? De críticas de pastores, de influenciadores da direita por conta do que ele falou com Bolsonaro e ele voltou atrás? Vamos ouvir aí a entrevista que ele deu para a Globo. Ele agora está dando entrevista aí à torta e à direita. Aproveitou a sua primeira entrevista para meter o aço aí no capitão. Agora parece que vem com um discurso meio diferenciado e aí meio que dando justificativas de que está do mesmo lado. E uma coisa que eu vou comentar no final aí, muito interessante do que ele fala aí, você vai saber acerca de Pablo Marçal. Bem, em primeiro lugar, Pablo Marçal não é direita. Pablo Marçal é uma farsa que chegou de repente. Quando você diz que alguém é da direita ou da esquerda, tem que ter história. Por exemplo, quando você olha a história, você tem Eduardo Campos, o governador que morreu. Tinha história. Ciro Gomes, história na esquerda. Quem é Pablo Marçal? Ele aparece em 2022, some, aparece em 2024. Então, não tem divisão. Ele é um oportunista que apareceu, não tem história nenhuma na direita. Que camarada é esse da direita que um dia depois de perder diz que a metade dos eleitores dele vão votar em Boulos? Ele não é dono do voto desse pessoal e a pesquisa aí do Datafolha mostrou isso. Então, não é uma questão de divisão da direita. Eu acho que quem é legítimo, que tem história na direita, tem o direito de se candidatar, de vir a público se manifestar. Eu sempre vejo que toda unanimidade é burra. Então, se tem alguém na esquerda que não está com Lula, mas tem uma história na esquerda, é um direito. Se tem alguém na direita que não tem nenhum vínculo com Bolsonaro, mas tem uma história, é um direito. Eu acho que, no fundo, a direita, ela venceu. E quero dizer aqui, a direita vai estar toda unida agora no segundo turno contra a esquerda, não tenha dúvida nenhuma. O balanço é positivo para a direita. Vocês mesmos têm comentado, têm análises aí, que a eleição já passou, então análises são verdadeiras. A direita teve proveito e saiu ganhando nessas eleições. Ora com gente onde Bolsonaro tem um vínculo grande, ora com outros que não têm vínculo com Bolsonaro. Essa aqui, para mim, é a realidade, uma síntese dessa história. Bolsonaro não pode apoiar Nunes, não pode ir muito contra Marçal, porque Marçal vai muito bem entre o eleitor dele, então ele pode perder o próprio eleitor para Marçal. Eu queria saber, como é que foi essa conversa? E 2, o senhor retira especificamente as declarações mais críticas, como a de covarde, em relação ao ex-presidente? Um líder só é realmente líder quando ele anda sozinho. E aí eu tenho que dizer para você, tanto o Bolsonaro na direita como o Lula na esquerda já provaram que são líderes, que andaram sozinhos, remando contra todos. Eu quero dizer para vocês, eu não pertenço a partido político nenhum. Eu sou livre, eu sou aliado e não alienado, e com todo o respeito. Não sou único, mas sou um dos maiores defensores de Bolsonaro nesses últimos 2 anos, o que eu tenho feito com poucos fizeram. Então eu sou um cara aliado, eu não sou bolsominion, eu não sou cego. Eu sei olhar, eu sei ver. E outra, eu seria covarde se eu fizesse essa declaração para Mônica Bergamo sem antes fazer para ele e para os filhos. Eu disse o tempo todo, Bolsonaro, você é um líder. Você não pode dar sinais dúbios. O povo está em dúvida. Você é o maior líder da direita. Eu questionei, você está fazendo um papel de covarde omisso nesse ponto. Falei para os filhos dele. Agora, o outro lado da entrevista, que ninguém gosta de mostrar, porque as pessoas gostam daquilo que eles chamam de negativo, eu disse, Bolsonaro é o maior líder da direita, é um fenômeno, continuo apoiando ele, não é por causa de um erro que ele compromete a sua história. Então, para mim, é minha visão. Eu acho que ele tinha que ser incisivo. Ele tinha que dizer, meu candidato é o Nunes. Acabou o papo. Pau que venha de redes sociais. Eu tomei cacete de tudo que foi lá. E daí eu tenho que me posicionar. Então, essa é a minha visão. Agora, não é isso que vai estragar a história de Bolsonaro, porque ele já tem uma demonstração de posição. Eu falo direto com o Bolsonaro. Lógico, ele é um ser humano, ficou indignado comigo. Na troca de zap, ele ficou indignado. Se ele não ficasse, eu ia até estranhar. Aí eu disse para ele o que eu acabei de falar para vocês. Ô, Bolsonaro, você não viu o outro lado? Você não viu o elogio? Você não viu dizer que eu continuo te apoiando? Você não viu eu dizer que você tem uma história e que não é um erro que vai te comprometer? Então, isso, gente, é de pessoas que pensam e que analisam. E um dado muito interessante. Eu estou falando para fora da bolha do mundo bolsonarista.
O que as pessoas estão dizendo? Esse cara aí não é brincadeira, não. Na hora que ele critica, ele não é brincadeira. Mas na hora de defender, ele também não é brincadeira. O que vai acontecer? Na hora de defender Bolsonaro, a minha palavra tem valor e poder. É isso que eles não veem. Na verdade, tudo isso, gente, eu estou dando um choque de ordem na direita. Nós não podemos estar dúbio, nós não podemos estar abraçando o paraquedista que apresenta um cara manipulador, mentiroso, criminoso, usa técnicas de manipulação, levanta ondas de impacto, gatilho mental, é uma inteligência para a rede social e manipula o povo da direita. Eu não posso aceitar isso. Essa que é a questão. Todos falam da dubiedade do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha do primeiro turno. É tanto que foi esse susto que foi o Marçal, a tal ponto de que foi uma disputa, foi empate técnico no final, até o último momento. Olha, a conversa é rápida por zap. Eu estou sendo franco. No dia que saiu já a matéria, eu já falei com ele, porque eu tenho muita liberdade com o Bolsonaro, de falar, de criticar. Ele aceita, ele é um cara que muita gente está enganada. Ah, esse cara é um ditador que não aceita nada. Não, ele me escuta muito. Ele me escuta e eu não vou revelar aqui por aí sim. É uma questão, é muito pessoal. Eu faço duras críticas para ajudá-lo. Eu aprendi um ditado, camarote. Amigo é aquele que diz que o outro está com mau hálito. Você chegar para um cara e dizer que ele está com mau hálito, tem que ser muito amigo. Esse negócio de bajulação, de bolsomínio, eu falei aqui, eu falei hoje, ontem, aliás, eu botei um banner, né? Os bolsomínios, viúva de Pablo Marçal, meteram o cacete em mim na eleição. Jogaram contra Bolsonaro e agora querem fazer uma graça, porque eu confrontei Bolsonaro. Eu confrontei ele para despertá-lo. Eu sou aliado e vou continuar a ser. Eu sou, desculpa a expressão, eu sou da infantaria. Eu sou do pau. Na hora da guerra, eu não me escondo. É só ver a minha história com ele. Então, ele não fez. Nós não fizemos análise crítica. Ele reclamou com muito direito da minha veemência, do que eu falei. Ele reclamou. Ele falou, pô, Malafaia, tu pegou pesado demais. Assim não, pô. Tal. Aí eu mostrei o outro lado, mas não teve discussão, nem análise. Eu tenho certeza, por eu conhecer um pouquinho o Bolsonaro, ele verificou a atitude dele. Ele não é um cara muito de falar. É interessante, ele é um cara de agir. Eu falo muito com ele no Zap e daqui a pouco ele toma uma atitude. Então, eu tenho certeza que eu estou ajudando ele a pensar um pouco mais em próximas eleições, sobre postura de líder que ele é. É o maior líder da direita, inconteste. Não tem conversa, é o maior líder da direita. Então, isso que você falou, camarote, eu estou ajudando ele. Agora, como você disse, a esquerda e a direita não tem pensamento crítico. Os caras vivem dentro de uma bolha e ficam tudo alucinados. Qualquer um que se levanta, eles vêm igual um cão solto para bater. Só que eu tenho um preparo psicológico e emocional grandioso. Eu não me guio por redes sociais. Quer dizer, nessa meia-culpa que a direita está fazendo, já existe uma visão de que o ex-presidente Bolsonaro ajudou, de certa maneira, a rachar a direita? Ele sofre já críticas? Também é nesse sentido essa mensagem que o senhor manda ao ex-presidente? Ana Flor, quero ser honesto com você. Não tem direita rachada. Anote o que eu estou te falando. Não tem direita rachada. Onde não existe controvérsias de opinião, eu fico com medo. Eu fico com medo. O que está acontecendo? Todo mundo é igual gado que não testa, que não para. Não. A direita não está rachada. A direita vai junta contra qualquer cara da esquerda. A direita vai. Não adianta agora bolinhos, paz e amor para convencer evangélicos e o eleitorado que não pertence a essa bolha de Bolsonaro. Não vai adiantar. Sabe por quê? Lula, ano passado, no Foro de São Paulo, deu uma declaração que é o pensamento da esquerda. Está aí para todo mundo, está na internet. Ele declarou em alto e bom som. Tá? Ele disse aquilo que historicamente combatemos: costumes, família e pátria. Então, bolos da esquerda, PSOL, isso é histórico. Então, o povo vai fazer uma escolha. Se você é contra costumes, se você é contra a família, se você é contra a pátria, vota em Boulos e na esquerda. Se você é a favor de costumes, da família e da pátria, vota na direita. A direita não está dividida. Ela vai junto, unida. Onde tiver direita e esquerda, nós vamos estar tudo junto. Certo? Agora, isso tem que acontecer até para a maturidade. Porque quando você tem um líder forte, como, por exemplo, Lula na esquerda e Bolsonaro na direita, que são lideranças fortes, eles precisam de crítica, até para melhorar. Senão, minha filha, tem um provérbio de Salomão que diz assim: onde não há conselhos, os projetos saem em vão, porque na multidão de conselheiros eles se confirmarão. Não adianta você ficar com hosanas, como fizeram com Jesus na entrada triunfal de Jerusalém, que logo depois veio o crucificam. Por quê? Porque foram manipulados por gente.
O mesmo povo que disse Hosana, depois disse crucificam, porque houve uma manipulação. Jesus não mudou. É o mesmo Cristo de amor, de poder, de bondade, de salvação. Mas a manipulação da elite religiosa levou o povo a pedir a crucificação de Cristo. Então hoje, ficam esses camaradas aí querendo aparecer e tirar proveito e lacrar alguma coisa. Alguns são candidatos a deputado federal, aí largaram o aço em mim, largaram o aço porque eu fui contra Pablo Marçal, e agora largaram o aço por causa dessa minha palavra. Então, à direita, eu sei o que eu estou fazendo. Choque de realidade para a gente pensar e melhorar a nossa ação. Pastor, queria perguntar para o senhor rapidamente, na nossa última pergunta, sobre o governador Tarcísio de Freitas. O senhor faz elogios a ele. Eu queria saber se o senhor o vê como o nome que deve disputar a presidência da República em 2026. Eu não posso acreditar na possibilidade do Supremo Tribunal Federal manter a inexigibilidade de Bolsonaro, e digo por quê. Lula foi condenado em todas as instâncias por unanimidade por crime. O STF, por 6-5, não deu habeas corpus a ele, então condenou. Depois dele preso, os advogados entraram no STF e a segunda turma não liberou ele. Depois, então, Fachin, cabo eleitoral de Dilma, deu uma canetada a favor dele e todo mundo acompanhou. Agora vamos lá. Inexigibilidade de Bolsonaro, sustentada em duas coisas. Número 1, que ele reuniu embaixadores para falar contra a santa, imaculada, idolatrada urna eletrônica. Primeiro, que é prerrogativa do presidente convocar embaixadores. Segundo, e essa aqui é interessante, uso do poder político e econômico no 7 de setembro. Quem pagou o trim fui eu. E o 7 de setembro não foi feito no mesmo lugar da parada. Então, o Supremo Tribunal Federal, se mantiver a inexigibilidade de Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal virou partido político. Porque se Lula, condenado por crimes, com sobeja das provas, foi liberado, então Bolsonaro não vai ser? Então essa possibilidade é zero. Porque eu tenho certeza que o senso crítico de justiça dos ministros do STF vão liberar Bolsonaro. E Bolsonaro liberado, eu, Tarcísio e tantos outros vamos apoiar ele. É essa a questão. Depois de ouvir aquilo que Silas Malafaia está falando, eu paro para avaliar. E aí, no primeiro contexto, eu observo o seguinte. Ele diz que Pablo Marçal não tem trabalho prestado para a direita, que ele não faz o mínimo de sentido. E aí eu fico me perguntando, será que Hollywood se posiciona para que lado está? E certamente você vai responder o mesmo que eu, não. Mas se você for olhar o teor, o conteúdo, a forma de trabalho deles, é tudo para a esquerda. Então não importa se ele está se posicionando, o que importa é qual o trabalho que está sendo feito por trás daquilo que está sendo executado. Então quando a gente olha para Pablo Marçal, o seu trabalho, a sua prestação de serviço social é para a direita, porque ele tem princípios, valores, ele passa tudo isso que diz respeito à direita. Então ele não precisa dizer que está na direita, ele não precisa estar brigando pelas pautas da direita, até porque a esquerda invadiu o nosso país, não foi com gritos, com berros, não foi nada disso. Foi ocupando o cinema, os jornais, a cultura. Enfim, ela ocupou todos os espaços e terminou essa força que está hoje, que nós estamos vendo. Então o que nós precisamos é despertar. Para quê? Para que nós da direita possamos nos infiltrar em todas as áreas possíveis e imagináveis. Jornalismo, cinema, filmes, enfim, tudo que for área da vida, a direita tem que se posicionar. E não precisa dizer que é de direita. O que precisa ter são princípios e valores fundamentais dentro do bojo de apresentação daquilo que está sendo feito. Ponto final. Então, essa fala de Silas é imatura com relação a fazer política de uma forma geral, visto que muitos poderão ajudar sem muito menos dizer que são de direita. Muito pode ajudar, mesmo sem dizer que é de direita. O Brasil Paralelo, por exemplo, está se mostrando de direita e não precisa dizer que é de direita. Ele só traz a história, ele só traz os seus valores, os seus princípios e ponto. Então precisamos acordar para isso. Comente aí se você concorda comigo que nós da direita temos que nos infiltrar em todas as áreas da vida. E o que é que você acha desse posicionamento de Silas?
Está ele mudando depois da pressão ou é normal tudo isso que ele está fazendo? Comenta aí. Quero muito ouvir o que você tem a dizer aí para nós. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.